Olá, tudo bom? Sou o professor Tomar Lopes e vamos conhecer um pouco nessa aula sobre os processos e procedimentos no judiciário. Como acontece o processo? Por que nós recorremos ao judiciário? Muitas vezes é porque o nosso direito não está garantido. E aí, para que ele aconteça efetivamente, precisamos da ajuda do Estado, através do seu poder judiciário. Precisamos então conhecer os seus procedimentos, os processos e a ação. É isso que nós vamos conhecer nesta nova aula. Vamos começar? A ação no direito. A ação, a parte autora, a parte ré. Na linguagem jurídica, a ação é a formalização que alguém se utiliza para recorrer ao judiciário. Sem ação, não há processo, sem processo, não há garantia dos seus direitos. Nós vamos ter sempre no processo a parte autora e a parte ré. Ou seja, a parte autora é aquele que demanda o cumprimento de um direito e quer ver protegido aquilo que ele reivindica. A parte ré é aquela pessoa que o autor da ação reclama que está havendo descumprimento de algum direito ou que deixou de descumprir com alguma de suas obrigações. Portanto, o processo, podemos dizer, haverá sempre duas partes, de um lado a parte autora e do outro lado a parte ré. E, é claro, compondo o processo, quem vai decidir, o juiz. A formalidade dos atos, o registro de todos os atos. No judiciário, a regra é a formalidade. A ação, o processo deve seguir toda a sua tramitação formal, seja no processo manual, a cópia comum do papel ou no processo virtual. A formalidade é imprescindível. Todos aqueles atos que são apresentados no processo ou que são esquecidos de ser mencionados na ação, eles não serão julgados porque não foram formalizados. É preciso que tudo aconteça de forma bem estruturada, bem organizada e bem apresentada. É por isso que a gente via algumas vezes processos bastante volumosos, pilhas e pilhas de pastas, porque tudo que acontecia no processo tinha que ser formalizado. Um depoimento, uma testemunha que comentava alguma coisa, uma perícia técnica, uma planta, uma foto, tudo documentado, tudo formalizado. O Poder Judiciário não funciona sem formalização. Isto não significa burocracia, mas é essencial que todos os atos sejam formais. O direito de ação, liberdade da ação. O chamado direito de ação é uma liberdade incondicional de todo cidadão brasileiro, garantida na Constituição. Todo mundo pode propor uma ação, todo mundo que se sente prejudicado, que se sente ameaçado por algo que vai acontecer, ou que está acontecendo, ele terá o direito de recorrer ao judiciário. Esse direito de ação é inalienável, ou seja, ninguém pode retirar de nenhum cidadão, de nenhuma empresa, o direito de buscar o judiciário. Essa liberdade de ação, portanto, é plena. Mas é claro que nem todas as ações são prósperas, nem todas as ações serão julgadas favoravelmente a quem demanda. Algumas vezes porque a demanda é inadequada, algumas vezes porque faltou a formalidade, ou algumas vezes porque a demanda é fora do contexto. Então, ao direito de ação, você pode buscar o judiciário a qualquer tempo, mas não pode, é claro, solicitar qualquer coisa. É preciso que o seu direito de ação esteja amparado por um direito, por algo que realmente pertence a você e que alguém está deixando de cumprir ou que alguém está atrapalhando o exercício do seu bom direito. Vamos ver nesse vídeo um pouco mais sobre o chamado direito de ação. Mas o que são essas condições da ação? A gente fala em condições da ação, são os requisitos para propor ação para que seja uma ação. Se a ação é o direito que eu tenho de provocar o judiciário, qualquer pessoa pode provocar o judiciário, desde que preencha esses requisitos mínimos que são essas condições para ação. Senão nem isso eu tenho, se nenhuma ação eu vou ter. Você viu que expressão curiosa nesse vídeo, provocar o judiciário? Este é o direito da ação. Provocar o judiciário, evidentemente, no bom sentido, é provocar para que o judiciário decida. Toda ação exige uma decisão. A condição da ação: direito versus responsabilidade na ação. Se o direito de ação pertence a cada um de nós e ninguém pode nos tomar essa ideia, podemos entrar com qualquer tipo de ação, qualquer processo na justiça, temos que pensar numa segunda consequência, que é a responsabilidade. A primeira é a decisão que a gente vai buscar no judiciário. A segunda, da responsabilidade, é muito importante. Podemos entrar com qualquer ação contra qualquer pessoa,
mas ela deve estar fundamentada no direito. Não podemos, digamos assim, brincar com o judiciário nem brincar com a parte ré. Propor uma ação sem fundamento, sem justificativa, apenas no intuito de prejudicar alguém. Lembre-se que toda vez que você provoca o judiciário, haverá uma decisão. Se sua ação é infundada, injustificável e não merece prosperar, cuidado, você pode ser condenado por ter cometido aquele erro. Veja um exemplo bastante simples. Imagine que você vai ao judiciário acusar alguém de ser ladrão. Ora, se você não tem elementos materiais, não tem a mínima prova, não tem condições realmente de afirmar aquilo que você está acusando alguém, você sim é que será prejudicado por ter feito uma acusação falsa ou uma acusação indevida. Então, se o direito de ação é inalienável, a responsabilidade é consequência imediata dessa ação de cada um de vocês e cada um de nós. O direito prejudicado, a ameaça ao direito. Será que eu só devo recorrer ao judiciário quando de fato eu estou sendo prejudicado por alguém, quando meu direito está sendo lesado, está sendo tomado por alguém? É claro que não. Na maioria das vezes, é verdade, buscamos o judiciário quando o nosso direito precisa ser reparado. Alguém tomou alguma coisa que não pertencia, alguém cometeu algum crime, alguém cometeu alguma infração. O fato já está consumado, mas não precisamos esperar o fato consumado para provocar o judiciário. Na maioria das vezes, é fundamental que a simples ameaça ao nosso direito nós possamos recorrer ao judiciário. Vamos imaginar um exemplo simples. Um prédio, uma casa que está sendo construída, e a gente percebe que o material utilizado é de baixa qualidade e que aquela casa, aquele prédio não vai se sustentar, porque o material empregado não é o devido. Não precisamos, evidentemente, esperar que a casa caia, que o prédio caia, para buscar reparação ao dano. É possível, quando há essa ameaça ao direito, provocar o judiciário e exigir uma ação preventiva, ou seja, antes que o dano causado seja muito maior, o judiciário pode tomar aquela decisão. Portanto, recorrer ao judiciário, ao direito de ação, pode ser preventivo, como pode ser buscar o direito e sua reparação. As condições formais da ação: legitimidade das partes, interesse de agir, possibilidade jurídica. São três as condições básicas do direito de ação: legitimidade das partes, interesse e possibilidade jurídica. A legitimidade das partes é que eu tenho que ser a parte interessada, evidentemente. Eu não posso entrar com ação de algo que não me diz respeito. O interesse está em obter aquele resultado. É claro que aquele resultado tem que ser possível e tem que me interessar. E a possibilidade jurídica é que eu tenho que entrar com ação baseada em alguma fundamentação legal. Eu não posso recorrer ao judiciário por uma lei que não existe, por um fato que é impossível de ser comprovado juridicamente. Portanto, sem essas condições, a ação perde o seu sentido e não adianta provocar o judiciário. Será tempo perdido para quem entrou com a ação e para o judiciário. O papel do Estado no direito de ação: a atribuição de receber a ação, apreciá-la, escutar as partes, buscar as provas, avaliá-las, etc., para, enfim, julgar o processo. O Estado juiz. Nosso direito de ação tem uma característica bastante peculiar, uma coisa bem curiosa. Quando nós recorremos ao judiciário, na realidade, o que nós estamos buscando é o Estado juiz, ou seja, nós vamos buscar no judiciário o poder do Estado, o papel do Estado para que ele tome aquela decisão. Então, se o nosso direito é prejudicado ou está sendo ameaçado, nos resta buscar o judiciário, nos resta buscar apoio do Estado, desse ente que nos governa, desse ente que nos representa e que tem o papel, tem o poder e tem a capacidade de fazer valer o nosso direito. Este é o chamado Estado juiz. A ação e o processo. O direito material é a questão em si. O direito processual é a forma como acontece. O nosso direito de ação pode ser apresentado de duas formas: o direito material e o direito processual. O direito material é o direito em si, é aquela legislação ao qual buscamos o nosso amparo, ao qual buscamos a decisão do Estado juiz. É aquilo que nós identificamos que está sendo descumprido e que buscamos no judiciário fazer valer o nosso direito. Já o direito processual é a regra do jogo, como o processo tem que acontecer, quais são os prazos que têm que ser cumpridos, quais são as regras que devem ser apresentadas, de que forma o processo deve ser materializado, como as testemunhas são chamadas, etc. Essas duas coisas são inseparáveis. É preciso que o direito material seja bom e que o direito processual seja cumprido. Se não cumprir a regra, não adianta o direito. Vamos fazer um paralelo com o jogo de futebol. Não adianta fazer o gol de qualquer forma. O gol é o objetivo de todo time de futebol. Mas um gol marcado no impedimento não tem valor. Ou seja, o gol foi feito, vamos dizer, o direito material, mas o direito processual, o impedimento, invalidou aquele gol, invalidou aquele resultado.
Portanto, o judiciário tem que estar sempre acompanhado: direito material, direito processual. Os prazos nos tribunais. Os prazos nos tribunais, no judiciário, com o processo com o juiz, devem ser observados estritamente como manda a regra. Não há exceção no cumprimento dos prazos. Cada processo tem o seu rito, tem o seu procedimento, tem a forma como é realizado, e cada tipo de ação, cada tipo de resultado ou de resposta do judiciário tem um prazo específico. Algumas ações, por exemplo, o prazo para recorrer de 10 dias, outros de 15 dias, o prazo para apresentar alguma prova, alguma testemunha pode ser de 10 dias, de 15 dias. Cada processo, cada procedimento deve obedecer aquilo que está estritamente descrito na legislação. Não cabe exceção. Se perdeu o prazo, perdeu o processo. Imagine, por exemplo, que você vai fazer um pagamento num banco. Naquele dia vence aquela conta e você chega no banco depois das 16 horas. Não adianta perder o prazo, porque o prazo era até às 16 horas. No judiciário é a mesma coisa. Passou o prazo, passou aquele dia, o processo está perdido e o seu direito irá por água abaixo. Portanto, deve ser fielmente cumprido, deve ser fielmente observado todo e cada critério referente a prazo no judiciário. Divisões do direito processual: direito civil, direito penal, direito do trabalho. O direito processual, como vimos, são as regras do jogo. Lembra também da última aula onde nós falamos da divisão do judiciário com suas competências, suas características? Pois bem, cada um desse jogo, cada uma dessas justiças, cada uma dessas competências tem as suas regras. Você sempre ouvirá falar do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, do Código Trabalhista, ou seja, cada um desses processos tem os seus ritos, tem os seus procedimentos, tem as suas atribuições e tem os seus prazos. O Código de Processo Civil vai dirimir as dúvidas e os procedimentos nas relações entre as pessoas, cidadão e sociedade. Já o Código de Processo Penal vai cuidar de todos os procedimentos que o Código Penal estabelece para que alguém seja condenado por algum crime ou alguma infração. Assim como as regras do trabalho e assim, por exemplo, como as regras da Justiça Eleitoral, como as regras da Justiça Militar. Cada uma dessas características, cada uma dessas divisões tem as suas regras. Não podemos jamais confundir as regras do processo civil com as regras do processo penal. Cada um é distinto, não se confunde, não se comunica e cada um tem que ser observado atentamente. O processo nas comarcas e nas varas. No judiciário, a divisão é bastante específica quanto ao assunto é ação e processo. A comarca é a divisão da jurisdição por território e a vara é a divisão interna à comarca, é onde o juiz exerce a sua atividade. Esta divisão de comarca e vara tem sua distribuição, tem sua definição pelo Poder Judiciário. Cada um tem a sua competência, você já viu, tem a sua jurisdição. Cidades de médio porte e de grande porte terão mais comarcas. Cidades de menor porte terão menos comarcas, que é aquela abrangência territorial onde o juiz decide, onde tem a sua jurisdição. Em algumas comarcas é possível encontrar apenas uma única vara, ou, dependendo do porte da cidade, dependendo da necessidade que o judiciário estabelece, encontrarmos diferentes varas em uma mesma comarca. O que vai definir essa quantidade de comarcas, essa quantidade de varas, é a necessidade que a sociedade tem de facilitar o acesso ao Poder Judiciário. E aí é bastante clara essa divisão. Não adianta recorrer a uma vara ou a uma comarca se não tiver a competência legal. Vamos imaginar o seguinte: o juiz titular da primeira vara civil, por exemplo, ele só tem competência para definir aqueles processos que foram protocolados ali com ele. A segunda vara civil, que é a mesa ao lado, que é a sala ao lado, que é o juiz amigo dele, não interfere naquelas decisões. Cada poder, cada juiz tem a sua decisão, a sua área de competência bem específica, bem delimitada. Os processos são, portanto, bastante separados e bem divididos, vara e comarca. O preposto e a ação. Preposto: escolha, responsabilidade, representação. O preposto é aquele representante da empresa que vai tratar dos assuntos ligados ao processo que corre no judiciário. Cada empresa pode nomear o preposto que achar mais conveniente. O gerente, o sócio, o diretor vai definir um preposto para um processo, um preposto para vários processos, a critério de cada empresa. Cada um tem a sua, portanto, liberdade de escolher quem serão seus prepostos. Mas é importante observar uma seguinte situação: o preposto é o representante daquela empresa. Portanto, quando ele vai para um processo, quando ele vai para uma audiência, quando ele vai acompanhar e representar a empresa, tudo aquilo que ele fala e tudo aquilo que ele acerta e que ele acorda terá que ser cumprido pela empresa. Afinal de contas, ele foi nomeado como representante da empresa. Portanto, a responsabilidade da escolha do preposto é essencial na vida da empresa.
Escolher um preposto que não conhece a empresa, que não conhece os fatos, que não conhece a realidade da empresa, poderá causar um grande prejuízo financeiro, um grande prejuízo econômico para a empresa. A liberdade de escolha existe no preposto, mas ela deve ser acompanhada da responsabilidade de quem decide por esta escolha. Nesta aula você viu que a ação, o direito de ação, a liberdade de ação, como ela funciona no processo judiciário, um pouco mais da sua divisão e a responsabilidade do preposto, ou seja, um panorama geral de como a vida nas empresas acontece quando o judiciário é acionado, quando a empresa recorre ao seu direito. É importante conhecer todas essas características. São regras formais, mas são essenciais para o judiciário. Como você se lembra na aula passada, a formalidade é uma regra básica. Sem ela, o seu direito se perderá, a sua ação não terá sentido no judiciário. Espero que você tenha aproveitado, bons estudos e até a próxima aula.